Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei exatamente qual horário você vai assistir a esse vídeo, então eu já saúdo a todos. Obrigado pela audiência de vocês desde já, ok? Então, professor Erickson Almeirão aqui para apresentar para vocês mais uma aula para o projeto Fase. É uma aula especial aqui onde eu vou trabalhar com vocês resolução de questões hoje com o tema SINASE, a nossa lei 12.594 do ano de 2012. Uma lei extremamente importante para o concurso da Fase, especialmente para o cargo de agente socioeducador, mas também especial e importante para todos os outros cargos que esta lei será cobrada. Então você, por favor, verifique no seu edital se o SINASE, se a lei do SINASE está prevista e estude por meio dessa aula 100% gratuita, ok? Então hoje nós vamos estudar o conteúdo teórico por meio de resolução de questões. Nós faremos uma bateria de questões e vocês vão ter a oportunidade de ver, de sentir como que as bancas, ao estilo do Instituto Mais, cobram essas questões. Todas as questões atualizadas e retiradas aí de provas reais, de provas que já aconteceram, para que você tenha a experiência mais próxima do conteúdo e daquilo que você vai encarar lá no dia 1º de maio na tua prova da fase, ok? Gente, antes de nós avançarmos aqui, eu quero te pedir para você me acompanhar nas redes sociais, especialmente aqui nesta aula. Eu preciso muito que você deixe seu like. Eu preciso muito que você deixe o seu like aqui neste vídeo e que você se inscreva no meu canal. É o que eu te peço em troca desta aula gratuita que eu estou passando para você. É muito importante você fazer isso porque aí o YouTube entende que essa aula é importante, que esse conteúdo é interessante e ele entrega para a maior quantidade possível de pessoas e isso ajuda demais o trabalho do professor, ok? Então lá no Instagram eu estou lá no @Estúdio Constitucional, que é o meu perfil principal lá, focado em direito constitucional, e aqui no YouTube também. Agora nós tivemos uma série de aulas para a SUSEP e estamos com um projeto aí também da fase, ok? Lá no Facebook temos a nossa página. Então vai lá, deixe o seu like, curta, siga, faça aí o acompanhamento do nosso trabalho em todas as redes sociais. Beleza? Antes também da gente avançar, eu queria te apresentar, quero te pedir licença nesses minutos iniciais aqui para te apresentar o meu grande projeto agora neste mês de abril, que é o Grupo VIP Fase. Então aí, justamente nesse slide, você tem uma imagem, um print da nossa biblioteca digital, que é uma biblioteca que fica no nosso Google Drive, onde você encontra as apostilas do nosso grupo, são todas as apostilas de legislação, você tem o conteúdo bônus, você tem uma série de materiais bônus ali, como livros, apostilas, não só de legislação, mas também de português e de informática, ok? A gente no grupo VIP não tem aulas específicas de português e de informática, é um grupo VIP só de legislação, mas de presente eu coloco para você aí na nossa biblioteca diversos livros e materiais dessas matérias. E nos dias aqui, vou até anotar para você, já salva aí, ó. Nos dias 19 e no dia 21 agora de abril, nós vamos ter dois aulões de informática. Tá? Nós vamos ter dois aulões de informática com meu amigo professor Jefferson Bittencourt, que vai trabalhar com vocês os principais tópicos de informática constantes do edital. Então, somente para quem fizer parte do nosso grupo VIP vai ter acesso a mais esses benefícios, tá? E todos os PDFs que eu utilizo na aula, os slides, na verdade, eu transformo em PDF e libero para vocês aqui nessa pasta. E aqui, ó, nesse arquivo, o link das aulas, todas as aulas que o professor trabalha nas lives ao vivo, tá? Todas as segundas, quartas e sextas às 20 horas, elas ficam aqui armazenadas nesse arquivo para que os nossos alunos possam ver e rever quantas vezes precisar. Tudo bem? Aqui você tem também uma imagem das nossas apostilas, dos materiais organizados por mim. Você tem a Constituição Federal organizada, ou seja, a Constituição somente com os tópicos que o edital apresentou como possíveis de serem cobrados. Você tem a apostila completa, você tem as apostilas no modo avulso também,
ok? Você tem o PM6, você tem uma série de materiais. E o nosso grupo VIP hoje, aí tem um print dele, a galera pergunta como que é, tá? Nós temos aqui um grupo secreto no WhatsApp, que aqui, quando eu tirei esse print, estava com 50 participantes. Na verdade, hoje, atualizando aí para vocês, nós estamos com 55 membros, tá? Exatamente no dia de hoje, nós temos aí 55 membros e eu vou fechar com 65, ou seja, nós temos 10 vagas restantes para o grupo VIP, tá bom? Por quê? Porque eu atendo diretamente, eu respondo as dúvidas diretamente aqui no WhatsApp. Eu acabei de responder uma bateria de perguntas e dúvidas que os meus alunos estavam me mandando. Inclusive, agora nessa aula, daqui a pouquinho, eu vou resolver com vocês uma questão que foi apresentada por um dos alunos e que gerou uma grande polêmica ali no nosso grupo. Então, o grupo é um local para debater, é um grupo que a gente pode errar, que a gente pode arriscar e também corrigir. Esse é o papel que eu faço dentro do grupo como mentor, como professor, ok? Então você será muito bem-vindo, muito bem-vinda se me der a oportunidade de ser o teu mentor, de deixar eu pegar na tua mão e te conduzir rumo à aprovação ou ficar muito próximo de gabaritar as 20 questões de legislação da prova. Beleza? Feito isso, vamos trabalhar. Pega teu material. Hoje você vai precisar da sua lei do SINASE, ok? Você vai precisar da sua lei 12.594 de 2012 para poder responder as questões que eu separei. Beleza? Bora lá então. Gente, questão número 1. Questão número 1 aí, uma questão do ano de 2019, a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o órgão é a DPE, Defensoria Pública do Estado, lá do Rio de Janeiro, ok? A prova foi para o cargo de técnico superior especializado em psicologia, tá bom? A questão diz o seguinte, a questão fala que Leandro, olha só, Leandro, com 17 anos, foi sentenciado. Lembrando sempre das técnicas de fazer as questões, tá? Você vai marcando os pontos importantes, os pontos chaves que podem aí desencadear algo importante. Então ele foi sentenciado a uma medida de internação. Ó, sofreu uma medida de internação, lembrando que se trata então de uma medida socioeducativa que somente adolescentes podem sofrer. Em uma unidade do DEGASE, que deve ser como chamam lá no Rio de Janeiro as unidades de atendimento, pela prática de ato infracional análogo a roubo a uma idosa cometido mediante ameaça com faca. Algumas semanas na unidade, o jovem começou a apresentar sintomas sugestivos de surto psicótico. Opa, aqui tem coisa muito importante, você já deve sublinhar isso. Surto psicótico com alterações no pensamento e de percepção. Então, neste caso de indícios de transtorno mental, a lei do SINASE prevê que, olha só, então a questão na primeira parte te deu informações importantes, que o jovem, que o adolescente, ele já estava, ok, cumprindo a sua medida e durante o cumprimento ele começou a apresentar surtos psicóticos com alterações. Então, nesses casos aqui, ó, de indícios de transtorno mental, a lei do SINASE prevê o quê? Então aqui ela não está dizendo claramente que ela quer a alternativa correta, mas se ela te diz que ela quer, se ela te pergunta o que a lei prevê, significa que nós temos que achar a alternativa correta. Então, dentre as 5 alternativas que nós teremos 4 que estão erradas, que estão em desacordo com a legislação do SINASE, e uma só que vai estar em acordo. Tranquilo aqui? Então, bora ver as alternativas. A letra A fala que o adolescente seja avaliado por equipe técnica multidisciplinar para a elaboração da terapêutica. Olha só, aparentemente aqui nós temos já a nossa questão correta. Isso aqui de fato consta no SINASE, consta no artigo 64 do SINASE, ok? Mas vamos conferir, ver se de repente a questão não tem algo mais correto, enfim, vamos analisar todas as outras até para poder entender corretamente. A letra B fala que a medida socioeducativa aplicada seja extinta pela impunidade do agente infrator. Gente, não existe nenhum tipo de previsão no SINASE para este tipo de extinção aqui, pela impunidade. Impunidade é o sentimento de não sofrer punição e ele já está cumprindo, então não se fala em impunidade. Tá? Não se fala em impunidade aqui, a letra B está totalmente fora de cogitação, tá?
Letra C. O adolescente cumpra medida de segurança em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. O adolescente não vai para esses lugares, quem vão são os presos comuns, então isso aqui totalmente errado, tá? Letra D. Medidas restaurativas que sejam aplicadas tendo em vista a autocomposição dos conflitos psíquicos. Olha só esse termo aqui, autocomposição no direito, significa que o processo, que a sentença, ela vai ser composta, ela vai ser terminada por causa de conflitos psíquicos. Essa hipótese aqui não está prevista nas possibilidades do SINASE, especificamente no artigo 64. Não é a solução para um jovem que tenha um surto psicótico ou indícios de transtorno mental. Tá? E a letra E fala que o adolescente seja encaminhado para a comunidade terapêutica para tratamento de dependência química. Gente, aonde que está na questão que o adolescente é dependente químico? Em lugar nenhum fala isso, a letra E está só ali para preencher uma das alternativas. Então, de fato, a alternativa correta a ser marcada é a nossa letra A. E vamos fundamentar, vamos entender o porquê, tá aí, ó. A questão ela traz, olha só, a lei seca. A lei seca da lei 12594, que é o SINASE, tá? Que é o nosso Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, certo? E ele fala no artigo 64 o seguinte, que o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e a internação, tá? A internação é uma das medidas socioeducativas previstas, assim como a semiliberdade é, por exemplo, tá? Que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental ou associadas, deverá ser avaliado pela equipe multidisciplinar e multissetorial. E aí, após fazer isso, ele vai ser encaminhado para um tratamento terapêutico, tá? Então, letra A é, de fato, o nosso gabarito correto, fundamento no artigo 64 da nossa lei do SINASE. Tranquilo aqui, gente? Vamos fazer um esclarecimento que o prof não fez ali logo no início da aula. Qual que seria o esclarecimento? O SINASE, a nossa lei 12594, ela tem como característica ser abordada nas provas com a literalidade. É uma característica que vocês podem ter certeza que lá no dia 1º, a maioria das 20 questões que vocês vão encontrar vai ser de copia e cola das leis previstas para cair. Vai ser copia e cola dos Estatutos da Igualdade Racial, Federal e Estadual, vai ser copia e cola do SINASE, vai ser copia e cola do ECA, vai ser copia e cola da Maria da Penha, copia e cola dos artigos da Constituição que podem cair, copia e cola das regras de Beijing e por aí vai. Tá? Você precisa ler, você precisa conhecer. Aqui você não precisa sair muito para fora buscando doutrina, buscando grandes livros, buscando jurisprudência, buscando súmulas, não. Você pode ficar tranquilamente com o texto da lei. O ECA, obviamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você de repente pode aprofundar um pouco mais. E esse nível correto, esse nível na medida certa de aprofundamento é o que eu, como seu mentor, faço no grupo de estudos. Então você estuda na medida certa, você estuda da maneira correta e estuda de maneira atualizada, que é sempre importante, tá? Então fica atento a esse detalhe, fica atento. Essa é a característica da lei do SINASE em provas, e vocês vão ver aqui, eu trouxe provas, por exemplo, de níveis de carreiras jurídicas, nível superior em carreiras jurídicas aqui, vocês vão entender perfeitamente que também é copia e cola do texto da lei. Tá bom? Então, primeira questãozinha feita, fechada. Vamos fazer a nossa questão número 2. A questão número 2 também da FGV, agora da Prefeitura de Salvador, para o cargo de psicólogo, tá? Ela fala que o William, com 13 anos, ele foi apreendido após quebrar o vidro da janela e invadir uma casa de veraneio cujos donos estavam ausentes, para pegar um videogame. De acordo com o disposto na legislação do SINASE, assinale a alternativa correta. Olha aqui, então aqui ela está sendo direta, ela quer que você fale qual que é dentre as 5 alternativas a correta, tá bom? Ela disse que o adolescente foi apreendido e o que vai acontecer pelo fato de ele ter sido apreendido por ter cometido um crime, certo? Por ter cometido, no caso, um crime análogo a crime que a gente sabe que vai tratar como ato infracional, tá?
A letra A fala que a família do adolescente será responsabilizada pelo ato infracional praticado por William por ter falhado em seu dever de educação e vigilância. Gente, não existe a pena no Brasil, as punições no Brasil, conforme a Constituição, elas são pessoais, elas são corpóreas. Inclusive o artigo 5º da Constituição fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, e isso é para todos os âmbitos. Então ninguém pode cumprir a pena. Eu não posso mandar o meu irmão cumprir uma pena por mim, e também eu não posso colocar a família do adolescente a cumprir uma pena de um ato infracional praticado por ele. Ok? Então a letra A está totalmente fora, está totalmente desconectada com o sistema jurídico que nós temos, não deve ser marcada porque está incorreta, tá? A letra B fala que, tratando-se de crime cometido sem grave ameaça ou violência, William receberá uma pena alternativa a ser cumprida em meio aberto no CREAS. Olha só, aqui fala que sem grave ameaça ou violência, isso aqui, gente, até temos uma possibilidade, mas adolescente, tá, sofrendo esse tipo de pena alternativa em cumprimento de meio aberto, isso aqui não está correto, tá? Não é uma das resoluções que nós vamos ver do artigo 35 aqui do SINASE, tá? Então essa aqui está totalmente fora também, não temos essa possibilidade dentre os incisos, as hipóteses do artigo 35 do SINASE. A letra C fala que a medida socioeducativa privilegiará o ressarcimento dos prejuízos materiais e a indenização por danos morais às vítimas do delito praticado por William. Gente, danos morais, isso aqui já misturou aqui, lá o direito civil, é uma alternativa que foi totalmente montada, totalmente desconectada, e não temos essa possibilidade no artigo 35 no SINASE, tá? Então, lembrando sempre, para fazer essas questões, vocês têm que ficarem muito atentos ao comando. Então, você tem que achar a alternativa correta de acordo com o SINASE, de acordo com o que o SINASE fala. Então você não pode viajar, você não pode inventar, você não pode ver coisa que não existe na questão. Tentar sair, pensar demais, não. Aqui é nos termos do SINASE, você tem que dizer qual que é a consequência aqui que vai ser dada ao nosso adolescente William, tá? A letra D fala que o plano individual de assistência, o PIA, ele incluirá as intervenções nas áreas de educação, saúde e ressocialização que contemplarão o William durante a internação. Tá? Nós temos o PIA, certo? Mas ele não fala no artigo 35 esta possibilidade, não é o que vai se aplicar neste caso aqui. E a letra E fala que as medidas restaurativas devem ser aplicadas atendendo às necessidades das vítimas e incentivando a reparação por William do dano causado. Então, perfeito, as medidas de restauração, que é algo que se busca, tá? De um modo geral, é uma das finalidades, é a integração social por meio da justiça restaurativa, ela vai ser aplicada e sim, buscando atender às necessidades das vítimas, a reparação, que se for possível, e incentivar a reparação por parte do adolescente infrator, certo? Então, a letra E está correta e vamos ver o fundamento disso. O fundamento está no artigo 35 do SINASE, que fala que a execução das medidas socioeducativas, ela reger-se-á pelos seguintes princípios. Então, se você está estudando sozinho, se você não está sendo acompanhado por um professor, não está fazendo nenhum tipo de curso ou de mentoria para esta prova, eu vou te ajudar agora a marcar corretamente o teu artigo 35. O teu artigo 35 ele apresenta nos seus incisos princípios, tá? São princípios que vão aí nortear a execução das medidas socioeducativas, certo? E aquele que se coaduna, aquele que fecha perfeitamente com a nossa questão para dar a justificativa como a letra E sendo a correta, é o inciso 3, o inciso romano número 3, tá? Que fala que a prioridade a práticas ou medidas que sejam, restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades da vítima. Então sejam restaurativas por parte de quem? Por parte do adolescente em conflito com a lei, que restaure o dano que ele causou, ou busque restaurar aquilo que seja possível, certo? E que também atenda às necessidades da vítima. Então até o prof trouxe alguma parte mais teórica para vocês entenderem essa base aqui, tá? Para vocês terem essa base. Então trata-se da finalidade, da integração social,
é uma finalidade aqui, ó, das medidas socioeducativas por meio da ferramenta da prática restaurativa, que tem uma base na justiça restaurativa, modelo de justiça para além do Poder Judiciário, tá? Que tem o fito, que tem a intenção de um realinhamento entre o autor, faltou um Rzinho aqui, entre o autor e a vítima. E tal modelo iniciou-se no Brasil, na região sul, e hoje é fomentado, inclusive, por meio de resoluções do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ok? Então, fundamento no artigo 35 para que seja marcada como correta a alternativa E. Tudo bem? Tudo certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Comenta aqui esse vídeo, tá? Comenta esta aula aqui que o prof está gravando para ti. Deixa teu comentário, deixa o teu ok, comenta alguma coisa que também ajuda demais ao algoritmo do YouTube entregar essa aula para a maior quantidade possível, que vai ser muito bom para o trabalho do professor. Então, se você gostou, se você está entendendo essa aula, se faz sentido, se você gostou da forma como eu abordo os temas, por favor, deixa um comentário, vai ser extremamente importante, eu vou ler cada um deles aí, tá bom? Vamos lá para a questão número 3. Questão número 3, uma questão bem interessante aí, também do ano de 2021 agora, uma prova do TJ de Roraima, tá? É uma prova do Tribunal de Justiça de analista judiciário, área de pedagogia, para o cargo de pedagogo, certo? Então, o que nós temos aqui, ó? De acordo com o SINASE, é competência dos estados. Essa aqui é boa, essa questão aqui é boa, porque ela pede a questão das competências e é algo que certamente vai estar na tua prova lá no dia 1º de maio. Então, se eu puder te recomendar alguma coisa, eu vou te recomendar que você leia os artigos artigo 3º, que traz as competências da União, certo? Que você leia o artigo 4º, que traz as competências dos estados, certo? E que você leia o artigo 5º, que traz as competências dos municípios. Ok? Então o prof separou aí para você fazer uma leitura muito atento, com muito cuidado, dessas competências aqui. Ó. No artigo 3º, então, as competências da União. No artigo 4º, as competências do Estado, que é o que nós teríamos que conhecer e temos que conhecer para responder essa questão aqui. E o artigo 5º, que fala das competências locais, competências municipais. Beleza? Então, sabendo disso, temos que achar aqui a resposta correta, né? Porque está pedindo que, de acordo com o SINASE, é competência, ou seja, vai ter dessas 5 alternativas, 4 que não serão competências dos estados e apenas uma que vai ser. Então, a letra A fala que organizar os conselhos tutelares. Gente, isso aqui não é competência de estado, tá? Isso aqui é competência de município, junto com aquilo que fala o ECA e a resolução do CONAMA. A letra B fala que elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. Olha aqui a letra B, ó. Já fala em Plano Nacional, isso aqui é uma competência da União, tá? Isso aqui é uma competência da União. A letra C fala garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional. Opa, isso aqui tá bom, hein? Isso aqui tá bom, já está aqui a nossa alternativa correta. A letra C, ela traz uma das competências que nós vamos ver que está no artigo 4º, inciso romano, número 8. Tá? De fato, garantir a defesa técnica do adolescente é uma competência do Estado que vai se materializar normalmente pelos atendimentos da Defensoria Pública, certo? A letra D fala em formular e coordenar a execução da Política Nacional de novo. Ó. Isso aqui é competência da União. E a letra E fala organizar o Conselho, olha aqui, ó, Municipal dos Direitos da Criança. Isso aqui é competência dos municípios, tá bom? Então o artigo 4º aí na tela para vocês, compete aos estados. Inciso 8, garantir a defesa técnica dos adolescentes e a quem, né, se atribua a prática de ato infracional. Então você consegue perceber tranquilamente que a prova de SINASE é copia mais cola. Copia mais cola, tá? Para vocês já uma dica de informática que sempre cai em prova até hoje, né? Quais são os atalhos aí para o copia e cola? É o CTR,
é o Ctrl, né? CTRL mais C, tá? E para colar é o CTRL mais V, os famosos Ctrl C e Ctrl V, e as provas adoram fazer isso, especialmente aqui no Sinase, tá? No Sinase, as bancas vão copiar e colar, você pode ter certeza que o Instituto Mais, lá no dia 1º de maio, vai copiar e colar os artigos do Sinase e colocar na sua prova e trocar uma ou outra coisinha. E aí você tem que ficar muito atento, tá? E o prof tá lá sempre para te ajudar aqui por meio dessas aulas e com muito mais orientação, com muito mais direcionamento, com muito mais cuidado no grupo VIP. Então, se você quiser fazer parte do grupo VIP, eu vou deixar o link para se inscrever aqui nos comentários, fixado no primeiro comentário, e vai estar na descrição desse vídeo. Basta você clicar e fazer a sua inscrição. Tenho apenas 15 vagas restantes agora, na verdade são 10 vagas porque já chegamos a 55, tá bem? Vamos lá para a questão número 4. Questão número 4 aí, vendo com vocês mais uma questão sobre o Sinase. Ela fala agora aqui, uma questão de 2019, Banca Selecom, Prefeitura de Boa Vista, tá? O que nós temos aqui, ó? O Sinase, tá? Caracteriza-se por ser, olha só. Então, uma questãozinha bem interessante que cobra conhecimento lá do artigo 1º do Sinase, que traz o conceito do que seria o Sinase, né? O Sinase, na verdade, é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Isso é o significado, que significa a sigla. Mas qual é o conceito, né? O que ele faz, o que significa o Sinase na prática? Ele tem um conceito. Então, o conceito, gente, vocês precisariam, para responder a esta questão, vocês precisariam aqui, ó, do artigo 1º, parágrafo 1º. Aqui você tem que esta lei institui o Sinase, certo? E o artigo 1º traz o chamado conceito. Anota aí no teu material, se você tem impresso no seu Vademecum, se você tem aí a sua apostila que você baixou e imprimiu, anota no parágrafo 1º do artigo 1º do Sinase que ele simboliza, que ele traz o conceito. Então entende-se por Sinase, olha só, o conjunto ordenado. Isso aqui é importante, que a banca adora mexer aqui, vocês vão ver nas alternativas. Ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução das medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescentes em conflito com a lei. Esse aqui é um terminho aqui que as bancas adoram quando foi instituído pelo Sinase em 2012. Ó. A gente falava muito de jovem infrator, adolescente infrator. Hoje o termo correto é adolescente em conflito com a lei, certo? Sinase introduziu esse conceito, esse termo que a doutrina já usava há alguns anos atrás. Então aqui o gabarito é letra C, porque é uma questão literal, uma questão copia e cola. A letra C é que fala justamente isso, ó, um conjunto ordenado, ordenado. Eu chamo a atenção para vocês da alternativa D, que está errada, porque trocou apenas o ordenado por integrado. Olha só que sacanagem, olha só que maldade. Se você não está afiado, se você não leu nenhuma vez, pelo menos, o Sinase, você erra uma questão já no artigo 1º, né? No seu primeiro artigo. Tranquilo, gente? Beleza, beleza. Vamos fazer a questão número 5 e a nossa última questão aqui dessa aulinha gratuita que o prof está trazendo gratuitamente para vocês, tá? Questão número 5 é uma questão bem nova, ó, uma questão de 2022 da Banca CESP, a temida Banca CESP, agora Sebrasp, né? Um órgão da DPE, Defensoria Pública do Estado, olha aqui, ó, para o cargo de defensor público, cargo de carreira jurídica, ó, formação em direito, e uma questão aí que vocês vão ver que hoje essa questão foi colocada no nosso grupo VIP. E o grupo VIP é maravilhoso porque tem essa característica que os alunos são muito generosos, os alunos se ajudam muito, há muita discussão sobre os temas, há muita conversa sobre os temas, a gente tem muita troca de informação e isso é muito bacana porque ajuda a fixar. Então é você estudar junto. Eu sempre estou falando aí para quem já está me acompanhando há algum tempo que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Então se você está em casa com seu esposo, com a sua esposa, com o namorado, com o noivo que não te apoia, que acha tudo difícil,
que não concorda em você estar gastando seu tempo fazendo concurso público, que acha que você é incapaz. Esse ambiente não vai ser bom para você. Esse ambiente só vai te enterrar. Você tem que estar num ambiente onde tenham pessoas que estejam com os mesmos objetivos que você. Porque nós temos ali, ó, nós vamos ter mais de 2.000 pessoas, 2.100 pessoas para a prova de agente socioeducador que vão ser chamados para o teste físico. O nosso grupo aí hoje está com 55 pessoas, tem vaga para todo mundo. Tem vaga para todo mundo, então você tem que ir junto, você tem que estar num lugar onde tenham pessoas que estejam pensando da mesma forma que você, com os mesmos objetivos que você. Vai por mim, eu faço isso há 10 anos. Eu sou professor de curso preparatório há 10 anos, eu já vi gente que não está nem aí e os que passam são aqueles que estão cercados de pessoas que estudam, de pessoas que têm o mesmo foco, o mesmo objetivo. Tá bom? Então esse é o conselho que o prof deixa aí para vocês e agora vamos responder essa questão aqui, ó. Considerando então as disposições da lei do SINASE, olha só, haverá a declaração da extinção da medida socioeducativa, certo? Então, quando nós falamos em extinção da medida nos termos do SINASE, nós estamos tendo que lembrar do que fala o artigo 46 do SINASE. Se você está com o seu vademecum aí, para os íntimos é o VAD, tá? Se você já estuda mais tempo, você precisa chamar de VAD. É o VAD é o seu vademecum, ok? Seu vademecum, você marca aí, você abre o SINASE ou você abre a sua apostila aí no artigo 46 do SINASE, beleza? E aí no artigo 46 você vai ter 5 possibilidades. Você vai ter 5 hipóteses em que vai ser declarada a extinção da medida socioeducativa, tá? Olha só que a letra A já começa na maldade. A letra A já começa na maldade. Olha só o que ela coloca aqui, ó. Que vai ser declarada a extinção da medida socioeducativa pela morte da vítima. Galera, aqui tem uma maldade, principalmente pegaria e pegou muitos lá do grupo de estudos, que a maioria de vocês aí que vai fazer essa prova não tem formação em direito. Tá? Não tem formação em direito, de repente a primeira, segunda vez que está tendo contato com as leis, né? E é muito fácil errar, é muito fácil se enganar. E tá tudo bem, tá tudo certo, você está começando, você está num processo de aprendizagem. Então o que acontece aqui, ó? A morte da vítima, ela não extingue a medida socioeducativa, assim como lá no direito penal, ela não extingue a punibilidade. Não existe essa possibilidade. Tá? Você sofre a pena é corpórea, você vai responder independentemente do resultado que haja sido produzido na vítima. Você imagina que se a vítima morre, não haveria punição para crimes de homicídio. Por quê? Porque a vítima morreu. Então não se fala em extinção da medida socioeducativa pela morte da vítima. Qual que é o correto? O inciso 1 do artigo 46, ele fala que extingue-se pela morte do adolescente, certo? Pela morte do adolescente, claro, aí faz sentido, o adolescente está lá cumprindo a sua pena, a sua punição, tá? A sua medida socioeducativa, que a gente tem que estar trocando os termos toda hora, a sua medida socioeducativa, e ele morre, acabou, extinguiu-se por ali, tá? A morte extingue a medida socioeducativa, ok? Então a letra A está errada, não é a alternativa a ser marcada. A letra B fala que pela aplicação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto em execução provisória definitiva. Aqui tem outra sacanagem, aqui tem outra maldade da banca e era de se esperar porque nós estamos diante de uma prova de defensor público, tá? Uma prova de nível superior, nível altíssimo. Então aqui tem uma maldade. O artigo 46, inciso 3, inciso 3, eu estou botando em romanos aqui, ó, para você saber, mas é tudo do artigo 46. O artigo 46 de fato fala tudo isso que está escrito, mas a banca pegou e adicionou regime aberto. O inciso 3 não fala em regime aberto, ele só fala em regime fechado ou semiaberto. Então aqui o regime aberto foi uma invenção da banca, foi a banca que adicionou, logo essa adição, essa inclusão tornou a alternativa, na verdade, da questão 5 incorreta. Ok? Vocês estão vendo que aqui nós estamos tendo que resolver essa questão
com a literalidade da lei. Não tem o que inventar, você não pode viajar aqui, você não pode sair fora. É aquilo que está escrito no SINASE que precisa nortear as suas respostas, tá bem? Então aqui se a banca incluiu ou suprimiu ou excluiu alguma palavra, alguma sentença do artigo, já está tornando ele errado, certo? Olha só o que fala aqui a letra C. Ela fala que quando o adolescente atingir a idade de 18 anos. Essa aqui poderia derrubar muita gente, muita gente. Só que quem é do meu grupo VIP, quem está estudando, quem está se preparando de fato, conhece o artigo 2º, parágrafo único do ECA, tá? O artigo 2º, parágrafo único do ECA, ele fala que a continuidade do cumprimento de pena, ela pode, a medida de exceção, se dar até os 21 anos, porque as medidas socioeducativas, tá, principalmente a de internação, que é a mais severa, ela permite que seja no máximo até 3 anos. Então, se um adolescente, por exemplo, comete um ato infracional análogo a crime, com 17 anos e 11 meses, até o processo dele terminar, ele já vai ter completado 18. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: a gente extingue a punibilidade porque ele fez 18 anos ou eu posso fazer com que ele siga cumprindo? Ele pode seguir cumprindo normalmente, por quê? Porque essas medidas socioeducativas, elas podem ser cumpridas em até no máximo 3 anos e, excepcionalmente, mesmo depois de atingida a maioridade. Ele não vai passar a responder nos termos do Código Penal, ele continua respondendo no ECA, ele continua respondendo pelo seu crime no ECA. Por quê? Porque o Brasil adota a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que o resultado seja produzido em um momento diferente, em um momento posterior, tá bom? Então cuidado com isso, tá? Letra C, totalmente errada também, mas poderia derrubar alguma pessoa, algum candidato que estivesse estudando há pouco tempo e não tivesse conhecimento desta matéria do artigo 2º, parágrafo único do ECA, tá bom? Letra D fala que por enfermidade grave do adolescente que o torne incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Gente, olha só aqui, ó. Essa é a nossa alternativa, porque caso de adoção não existe, está totalmente fora, não está nas hipóteses do artigo 46 em lugar nenhum. A nossa resposta é a letra D. O que houve de problema aqui, ó? Algumas pessoas podem achar que a banca, como ela alterou o termo que a lei usa é doença e não enfermidade. Só que enfermidade e doença, tá? São o que, professor? Vocês que estão estudando português, são sinônimos, tá? São sinônimos, são palavras com o mesmo aí significado, que podem ser trocadas sem alterar a sua intenção, o seu significado, certo? Então aqui, enfermidade, como significa doença, tá? A lei fala em doença grave, mas enfermidade grave é sinônimo de doença. Então a alternativa a ser marcada é a letra D. O que derrubou muito e que foi o alvo de discussão da galera foi morte da vítima. A galera vai com muita sede ao pote e aí enxergou a adolescente, a vítima não importa, não tem nenhuma influência nesse caso. A letra B, maldade da banca, essa foi maldade mesmo, pesaram a mão, que incluiu ali o regime aberto e na verdade é só regime fechado ou semiaberto, tá? A letra C poderia derrubar algum candidato mais desavisado, algum candidato que esteja estudando há pouco tempo e que não tenha este conhecimento, porque 18 anos não extingue, ele pode continuar cumprindo até os 21, tá? E, de fato, letra D, enfermidade grave, adoção está fora de possibilidade. Então aí o prof traz aí para vocês, ó, o artigo 46, para vocês verem os casos em que vai ser declarada extinta a medida socioeducativa, certo? Pela morte do adolescente, olha só, pela realização da sua finalidade, cumpriu a finalidade ou reparou o dano, enfim, tá tudo certo. Pela aplicação de pena privativa de liberdade em regime, olha aqui, ó, fechado ou semiaberto, em execução provisória, ok? Pela condição de doença grave. Então, doença e enfermidade são sinônimos, não altera o sentido da lei, não altera o espírito. Então, mais uma possibilidade nas demais hipóteses previstas na lei. Então, se você tem que responder uma questão de acordo com os termos, você tem que conhecer os termos e para isso você tem que ler. Você tem que ler muito, tá?
E eu trouxe aqui, ó, para fazer a explicação do parágrafo 1º do mesmo artigo 46, que também gerou uma confusão. A galera ia marcar lá a alternativa C, quando ele atingia a maioridade, né, os 18 anos, tentando fazer uma interpretação do parágrafo 1º, porque olha só o que o parágrafo 1º fala, que no caso de maior de 18 anos, em cumprimento da medida socioeducativa, responder a um processo crime, olha aqui, ó, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando a decisão o juízo criminal competente. O que acontece aqui, gente? Por que ela não serviria para justificar a letra C lá? Porque aqui é o caso de um adolescente que já está cumprindo uma medida socioeducativa, certo? E ele comete um novo crime, já com 18 anos. E aí ele já não é mais adolescente. Por quê? Porque a teoria da atividade considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Então, se ele já, olha aqui, ó, já for maior de 18 anos e vier a responder um novo processo crime, vai caber ao juiz decidir o seguinte: espera ele terminar lá a medida socioeducativa e depois faz a condenação dele, tá? Da suspensão do processo desse novo que ele está respondendo, ou extingue a medida socioeducativa e passa a fazer com que ele responda agora por este novo processo, já como adulto, já nos termos do Código Penal e do Processo Penal, que certamente, dependendo do crime que ele cometeu, vai ter uma pena mais severa, vai ter uma punição mais severa. E é o juiz que vai, da cabeça dele, do entendimento, das fundamentações, definir isso, tá bom? Então, em nada tem a ver com a alternativa C. Lá na alternativa C só fala da medida socioeducativa. Se ele bateu 18, extingue. Não, ele pode continuar cumprindo até os 21. Aqui ele está cumprindo uma medida socioeducativa e vem a fazer um novo crime, vem a cometer um novo crime. Agora já falamos em crime porque ele é maior de 18, não se fala mais em ato infracional. E aí o juiz decide se extingue lá a medida socioeducativa e deixa ele cumprindo apenas, respondendo apenas pelo novo crime que ele cometeu. Beleza, galera? Tranquilo? Fechado, então? Batemos 5 questõezinhas e eu quero agora fazer novamente o convite para vocês, matrículas abertas aí para o nosso grupo VIP, tá? Nós temos apenas aí agora, neste exato momento, 10 vagas para vocês poderem acessar, para eu poder aí acompanhá-los até o dia da prova. Então tá muito bacana, muito legal o nosso grupo VIP. Clica no link e vai descobrir tudo que você vai ter acesso ao se matricular no nosso grupo de estudos VIP, tá bom? Preço muito especial, investimento bacana, tá? Custa menos que uma pizza, você vai ver, e você vai aprender demais, você vai aí aprender, você vai interagir, você vai estar num ambiente de pessoas que querem a mesma coisa que você, que é a aprovação. Tá? Então, se você se identifica com a maneira como eu dou aula, se você quer que eu pegue da sua mão e conduza você a atravessar essa rua rumo à aprovação, vem com o prof que eu vou te ajudar nessa missão. Tá bom, galera? Não esquece, inscreve-se no canal, deixa o teu like aí, que é importante também para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Grande abraço, bons estudos, dúvidas, deixem nos comentários. Valeu!